Olá, quarto ano! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos aprender sobre as grandes navegações, como que os portugueses chegaram até o Brasil e nós vamos entender o porquê que eles navegavam até as Índias, né? Quais os caminhos que eles percorriam em busca das especiarias que eles tanto desejavam, né? Porque davam muito dinheiro, tá bom? Então, pega aí para ti a apostila na página 180 e vamos acompanhar. Hora do texto. Como Portugal, um pequeno país da Europa, entrou nessa história? Vamos entender melhor. Portugal e as viagens marítimas. No século XII, o povo português obedecia ao mesmo rei, falava a mesma língua e seguia as mesmas leis. Enquanto isso, o resto da Europa ainda estava dividido em pequenas regiões e, muitas vezes, havia guerras entre elas. Dessa forma, não possuía um governo centralizado que conseguisse organizar expedições marítimas. Então, a centralização do poder do rei de Portugal, ela foi um fator muito importante para as grandes navegações, né? Porque como o território, né, português e também as colônias, né, que pertenciam a Portugal, todas obedeciam, né, ao rei de Portugal, Portugal não tinha muitos problemas com conflitos, né, internos. Então, isso possibilitou que Portugal pudesse avançar, né, desenvolver tecnologias para as grandes navegações. Lembrando que as navegações, né, eram um meio de transporte, né, mais importante da época para se chegar a outros continentes, porque não existia avião, né, nada disso. Então, Portugal é que vai desenvolver as caravelas, que eram barcos, né, leves e que eram ágeis, né? Então, Portugal vai se desenvolver e vai, vamos dizer assim, entrar nessa corrida, né? Em busca de especiarias, em busca de novas terras, de riquezas, né? Como um pioneiro, tá bom? Os portugueses, por sua vez, tinham um rei e comerciantes interessados em participar do lucrativo comércio dos produtos que vinham do Oriente. Eles queriam acesso às especiarias, aos tecidos, como a seda, às louças de porcelana e ainda aos metais valiosos, como ouro, prata e pedras preciosas pertencentes à região. Então, não era apenas em busca de especiarias que eles viajavam, né? Eles viajavam também em busca de novas terras, né? E tudo mais. O objetivo final das viagens era atingir as Índias e as riquezas dessa região. Aí tem uma ilustração, né, uma pintura, né, mostrando mais ou menos. Claro que essas pinturas elas são romantizadas, né? Elas mostram de uma forma imaginária como que eram esses mares, essas navegações. É claro que não era exatamente dessa forma, tá bom? O Porto de Lisboa, gravura de Theodor de Brahe, no século XVI, representando o movimentado Porto de Lisboa na margem do rio Tejo. É possível ver as atividades do cais, como a carga e descarga de mercadorias, os marinheiros nas caravelas e os remadores nos barcos menores, além dos comerciantes e produtos. Então, as especiarias, as grandes navegações, elas foram muito importantes, né? Elas movimentavam o comércio, né? Na Europa, principalmente, né, Portugal aí. Agora, vamos lá na página 181 para a tia. Assim, Portugal começou a explorar a costa africana, com o apoio do rei e financiamento dos comerciantes. Os portugueses já navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas não estavam habituados a navegar pelo oceano aberto, o que era mais perigoso. Eles enfrentavam fortes correntes marítimas e muitas tempestades. Então, aos poucos, os navegadores foram percorrendo a costa da África, no Oceano Atlântico. Observe o mapa com algumas das expedições marítimas dos portugueses. Então,
vai ser, né, nos séculos 15 e 16 que os portugueses vão desenvolver, né, vão se aprofundar nessas navegações aí. A princípio, eles vão ficar só mais próximo à costa da África, né, como mostra esse mapa aí ao lado. Tendo em vista, né, que eles estavam bem próximos ao continente, né, próximo à Terra. Mas se lançar a navegações, né, em mar aberto, vamos dizer assim, né, pelo Oceano Atlântico, como quando eles chegaram ao Brasil, isso era algo que causava muito receio, eles tinham muito medo, né? Primeiro, eles tinham, vou abrir um parêntese aqui agora para poder explicar para vocês. Eles tinham dois medos, né? Alguns medos, ou melhor, eles tinham dois tipos de medos. Alguns medos reais e alguns medos só imaginários, né? Por exemplo, medos reais. Eles tinham medos de tempestades, de naufrágios, de serem saqueados, né? Porque existiam piratas, né? Aquele filme lá, Piratas do Caribe, né? Por mais que seja uma obra de ficção, realmente os piratas existiram, né? Então, eles tinham medo dessas coisas que realmente podiam acontecer. Mas eles também tinham medos de coisas irreais, que não existiam. Mas na época as pessoas acreditavam que existiam. Por exemplo, sereias que cantavam, encantavam os homens, né? E levavam para o fundo do mar. Eles acreditavam que existiam sereias. Eles acreditavam também em monstros marinhos, né, voadores, que iam engolir os navios, né, engolir as pessoas e tudo mais. Toda sorte de monstros imaginários eles acreditavam, né? Tanto que eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, né? Eles morriam de medo de navegar pelo Oceano Atlântico, né? E levando em consideração que nesse período, né, não se tinha internet, não se tinha celular, não tinha, né? Era muito difícil os meios de comunicação, né? Só por carta e tudo mais. Então, assim, realmente era uma coisa muito incerta, né? E se lançar as navegações, né, era uma grande aventura. Então, nesse mapa que tem aí na página 181, mostra os domínios, né, portugueses na África. Mostram as regiões, né, que os portugueses já colonizavam, já tinham um comércio também com algumas dessas regiões, né, e tudo mais, tá? Você percebeu que foram precisos muitos anos de viagens e conhecimentos náuticos para que os navegadores chegassem até o sul do continente africano. Eles levaram 80 anos para alcançar seu objetivo, que era chegar até as Índias. Então, não foi assim da noite para o dia, né? Ah, vamos ali nas Índias, né? Eles interromperam a nossa passagem pelo continente, então vamos dar a volta aqui pelo continente africano e vamos chegar às Índias. Não foi assim da noite para o dia, né? Foi um processo longo, né? Tiveram vários navegadores, né, envolvidos, né, nessas tentativas aí. E olha só, 80 anos, né? É mais do que uma vida, porque na verdade naquela época as pessoas não chegavam a viver 80 anos. A expectativa de vida era bem inferior do que nós vivemos hoje em dia, tá bom, galera? Então agora vamos lá, página 182. Hora de investigar. Tema: instrumentos náuticos. O desejo de ir cada vez mais longe, de conquistar as riquezas das Índias e viver aventuras, incentivou navegadores e mercadores a aperfeiçoar as embarcações. Eles aprimoraram dispositivos de segurança para usá-los como navios, como os instrumentos de navegação. Alguns desses instrumentos já eram conhecidos pelos povos orientais, como os chineses, e foram introduzidos na Europa pelos árabes a partir do século XV. Objetivo: conhecer os instrumentos náuticos utilizados pelos navegadores entre os anos de 1400 e 1600. Proposta: descrever esses instrumentos náuticos e suas funções. Registre os resultados da sua investigação na próxima página escrevendo, desenhando ou fazendo colagens. Após concluir o registro de sua pesquisa, responda as questões abaixo. Suas conclusões. Número 1. Que resultados foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que esses instrumentos passaram a ser utilizados? Então, primeiramente, vocês vão fazer
uma pesquisa. Na verdade, eu vou enviar para vocês, né, alguns instrumentos náuticos que eram utilizados. Já vou enviar a pesquisa para vocês, tá bom? Vocês vão escolher entre um desses instrumentos que eu vou enviar, né, na pesquisa, e vocês vão responder, né, aí a questão número 1 e também a próxima página, tá bom? A número 1 tá perguntando, né, qual o resultado, né, alcançado pelos europeus, né, nessas viagens aí. A partir do uso, né, desses instrumentos. Então, a partir do uso desses instrumentos, nós descobrimos, né, que os europeus eles conseguiram, né, empreender diversas viagens, né, as chamadas grandes navegações, e descobrir novas terras, né, novos povos. Então, realmente foi muito importante, né? Aí, na número 2 da página 182, é escrito assim: qual dos instrumentos náuticos pesquisados é usado ainda hoje? Em que situações, né? Então, nós temos ainda a bússola, ainda é utilizada, né? Tem pessoas que vão acampar e levam a bússola, né? Também tem outros instrumentos também, tá bom? E aí vocês vão colocar de acordo com o instrumento que você achou mais interessante aí e você escolheu, tá bom? E aí, a página registro da sua investigação, 183, vocês podem ou imprimir e colar, né, o que você achou mais interessante, o instrumento que você achou mais interessante, ou você pode fazer um desenho, tá bom? Caso você não possa imprimir, pode fazer um desenho e colocar uma legenda, né? Qual o nome do seu instrumento escolhido, tá bom? Agora, vamos lá na página 184. Agora nós vamos aprender sobre as caravelas. Como que eram essas caravelas, né? Tanto a gente fala nelas. Vamos lá então. Ampliação dos saberes. Hora do texto. Viagens e mais viagens. O que será que acontecia no dia a dia de uma caravela? O dia a dia de uma caravela. Incríveis aventuras. As caravelas eram feitas de madeira de pinho, carvalho, castanheiro ou sobreiro, né? Nomes de árvores, tá, galera? Sua estrutura era capaz de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Apresentavam uma ou mais velas triangulares, longas e altas, presas em altos mastros. Observe a imagem a seguir e descubra outros detalhes dessas embarcações. Então, observe aí nesse desenho aí, da página 184, né, as estruturas, né, que faziam parte, a estrutura, né, da caravela, né, e os elementos que faziam parte dessa estrutura, né. Tá vendo? São várias, né, coisas, né, que formavam, né, a caravela, na verdade. Bem interessante, né? E era um barco leve, tá, galera? Não era um barco pesadíssimo. Por isso, as viagens eram mais rápidas com a caravela, tá bom? Aí agora tem 3 textinhos que nós vamos ler pra gente saber um pouco mais sobre como que era, né, navegar, como que era estar a bordo de uma caravela, tá bom? É bem interessante, então fiquem comigo e prestem bastante atenção para vocês descobrirem. Os textos 1, 2 e 3 a seguir descrevem as condições enfrentadas pelos tripulantes dessas embarcações. Acompanhe. Texto 1. A alimentação. Como nunca se sabia ao certo quanto tempo ia demorar a viagem e os alimentos frescos se estragavam com facilidade, a base da alimentação a bordo era carne de porco salgada, peixe seco ou salgado, sobretudo sardinhas e pescadas. Né? Então, essa basicamente era a alimentação, né? O pessoal que estava a bordo das caravelas. Biscoito, pão cozido 2 vezes para ficar bem seco e durar mais tempo, né? Porque alimentos úmidos, a gente sabe que sofrem uma deterioração mais rápido, né? Vocês fizeram até parece uma experiência com a tia Natália, né? Sobre o bolor, né? O mofo. Então, para evitar que esses alimentos se perdessem, né? Estragassem no meio da viagem, eles preferiam levar alimentos mais secos, bom? Azeite, vinagre, vinho e água doce, né? É natural que levassem também frutas e legumes secos. Sempre que possível, pescavam com redes ou linhas e anzóis. E quando desembarcavam, abasteciam-se de água e alimentos frescos. Chamava-se a isso
fazer aguada. Então, esse texto número 1, ele está falando sobre alimentação. Como que era a alimentação desses navegadores, né? Que estavam a bordo das caravelas, né, dos marinheiros e tudo mais. Agora vamos para o texto número 2. E à noite? À noite, dormiam estendidos pelo convés, ao relento. Os melhores lugares eram junto à proa, porque aí se escapava mais facilmente às ondas, que por vezes varriam o convés, né? Era o lugar mais seguro, vamos dizer assim, então, né? Junto à proa. E quando chovia? Não havia nada a fazer. Sem proteção, ficavam todos encharcados e restava-lhes esperar que o tempo mudasse, né? Tinha que esperar secar, não tinha outro recurso. O porão, destinados aos mantimentos, não oferecia espaço para abrigar gente. Só o capitão e o escrivão dispunham de aposento fechado, né? Então, tirando essas duas pessoas, né, o escrivão, porque não podia molhar os seus escritos e perder tudo, né? E o capitão, porque sem ele não tinha viagem. O restante da tripulação, então, ficava ao relento, coitados, né? E aí o vocabulário, né? O que é a proa? A proa é a parte da frente, né? De uma embarcação, aquela parte um pouco mais alta, mais elevada, né? Texto 3 agora. Higiene difícil. O asseio era quase impossível. Banho só nas escalas, né? Quando eles paravam, que podiam demorar semanas. Para fazer as necessidades, usavam um balde pendurado do lado de fora do navio, para ser lavado pelas ondas, né? Então fazia lá, né, no balde lá, depois jogava o balde amarrado, né, lá no mar mesmo, o mar lavava e depois eles recolhiam o balde e usavam de novo. Era desse jeito, olha só. O papel higiênico era uma corda com a ponta desfiada, também dependurada no navio, uma espécie de pincel molhado à espera do próximo usuário. Então, não existia papel higiênico, galerinha, né? E também não existia uma cordinha para cada um limpar, né? O corpo depois de fazer as necessidades, não. Não, era uma corda só com a pontinha desfiada, né? Eles terminavam de fazer as necessidades, pegavam a corda desfiada, passavam lá, limpavam, depois jogava de volta no mar e, né, para lavar lá, e a próxima pessoa que viesse ia usar a mesma corda, olha só, para limpar. Imagina só a questão de higiene, né? Por isso também que as pessoas não tinham, né, uma expectativa de vida tão grande, a questão de salubridade era precária. A medicina era precária. O almirante Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo em 1519, tinha 65 drogas na farmácia. Uma delas era a teriaga, planta usada contra verminoses e flechadas. Antes da aplicação, a ferida era queimada e regada com urina. Então, olha só, essas drogas que estão falando aí, não é droga, né, de ficar doidão, não, tá? É droga de remédio, né? Remédios são drogas, né? Em dose pequena, lógico. Por isso que a gente não pode tomar um monte de remédio, senão faz mal para a saúde da gente, né? Por isso tem que tomar só a quantidade que o médico recomenda. Então, eles tinham poucos conhecimentos com relação a medicamentos, né? Quase nada. E olha só, eles acreditavam, né, na suturação, né? O que é isso? Quando você corta ou machuca, eles queimavam o lugar, né? Eles acreditavam que sarava e tudo mais. E também regavam com urina, passavam xixi, literalmente. Jogavam xixi na ferida, porque acreditavam que a urina, era ia desinfetar, vamos dizer assim, né? E limpar o machucado. A gente sabe que isso não acontece, né, gente? Mas era o que as pessoas acreditavam naquela época, né? Então, assim, imagina só, que situação, muito precária, né? Agora, vamos fazer a página 186, o diálogo com o texto. Releia os textos, né? Esses textos que a gente acabou de ler e explicar para vocês. E em seguida, sublinhe algumas frases seguindo as orientações abaixo. Então, presta atenção para colorir direitinho, tá bom? Letra A. Com a cor vermelha, sublinhe informações sobre a alimentação no interior das caravelas. Então, é lá no primeiro texto que vocês vão encontrar, né? Não é o primeiro texto que está falando sobre alimentação?
Então, vocês vão sublinhar, riscar por baixo de tudo que está falando sobre alimentação aí, como que era a comida deles, tá bom? Agora a letra B. Com a cor verde, sublinhe informações sobre as acomodações no interior das caravelas. Acomodações, como que eles ficavam lá dentro das caravelas. Então, tá no texto 2, né? Onde que eles dormiam, né? O que acontecia quando chovia com eles, onde que eles ficavam. Então, vocês vão achar a resposta da letra B lá no texto 2, tá? E aí vocês vão grifar de verde a parte onde explica onde eles ficavam, tá? Onde eles se acomodavam nas caravelas, bom? Agora, a letra C. Com a cor azul, sublinhe informações sobre a higiene no interior das caravelas. Aí é o texto número 3, né? Você vai pegar o lápis azul e riscar. Como que era lá? Como que eles faziam para ir ao banheiro, por exemplo? Tá explicando aí. Vocês vão grifar aí tudinho aí que tá falando, tá bom? Sobre a higiene, tá joia? Agora, vamos para a próxima questão. Suas conclusões. A partir das informações destacadas em algumas frases escolhidas por você, tire as suas conclusões sobre o dia a dia de uma caravela. Então, essa é uma resposta pessoal. O que você achou depois, né, que a tia explicou como que era, né, o dia a dia lá dentro de uma caravela? Como que você acha que era? Uma viagem assim. O que você pensa sobre isso? Você vai escrever a sua opinião, tá bom? Então tá legal. Agora, número 2. Quais razões levavam os homens daquela época a se aventurarem por mares desconhecidos sem saber se retornariam às terras onde nasceram? Por que eles faziam essas grandes navegações se era tão perigoso e se era tão difícil o dia a dia dentro de uma caravela? Com certeza eles tinham algum motivo, não tinham? Além da busca pelas especiarias, eles desejavam encontrar, né, novas terras para colonizar, não é isso? Encontrar metais preciosos, riquezas, não é isso? Então tá legal. Por hoje chegou ao fim a nossa aula de história e na próxima aula a gente vai encerrar a nossa apostila, tá bom? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode me ligar que eu vou atender vocês, tá bom? Com o maior carinho. Um beijo para vocês e até a próxima aula.